Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao nosso trabalho de leitura das mensagens psicografadas no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita. São relatos espontâneos de espíritos que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando, portanto, de mensagens de espíritos superiores. A mensagem que eu vou ler agora foi psicografada no dia 15 de maio de 2021 e ela diz o seguinte: Eu havia desencarnado muito tempo antes, quando combatia a céu aberto. Ainda era jovem e tinha tantos planos, mas a guerra levou meus sonhos e minha vontade de viver. Lembro-me o momento exato em que, cheio de fúria, acertei o corpo moribundo do combatente estrangeiro e joguei-o na vala improvisada, onde outros corpos agonizavam em seus derradeiros momentos. Então atirei nele mais uma vez, vendo em seu semblante sereno a paz que eu lhe invejava. Fui surpreendido pelo inimigo que me acertou enquanto eu estava distraído, contemplando os cadáveres que consegui juntar. E caí sobre eles, aqueles que eu assassinara, assassinado por um deles. De início me veio o desespero, a revolta pelo descuido que me custou a vida. E fiquei ali, olhando para o céu repleto de aves de rapina, meu sangue e meu suor misturados aos restos dos meus inimigos. Ali mesmo dei-me conta do grande equívoco. Não éramos inimigos ou rivais. Apenas combatíamos, dominados por aquela força ambígua que nos intimidava e nos encorajava. Assustei-me quando percebi o quanto éramos parecidos, meus semelhantes. E foram estes pensamentos que me libertaram daquela cova, da presença de outros inimigos ávidos pelo combate. Saí dali encontrando um túnel debaixo da terra. Pus-me a cavar, onde a terra, úmida e fofa, era removida com mais facilidade, até chegar à superfície, em um local bem distante da guerra e de suas marcas. Então fiquei só, terrivelmente só, naquela que parecia uma cidade abandonada. Era um lugar escuro, constantemente tomado por uma névoa densa. Eu mal conseguia diferenciar dia e noite, quiçá a passagem do tempo em ciclos de dias e semanas ou meses e anos. Sentia fome, sede, cansaço. O corpo envelhecia, se curvando, as pernas se arrastando. Encontrei uma mina com água que jorrava discretamente, como se brincasse de se esconder. Bebi aquela água que teve o poder de me revigorar. Limpou minhas feridas, inclusive as internas, e me rejuvenesceu. Ali fiquei durante muito tempo. Estava sozinho, mas ouvia o som dos inimigos que me cercavam constantemente, sem conseguirem me alcançar. Até perceber a luz. De início, apenas um pontinho, um filete que chegava quase apagado, mas na região escura e densa onde me encontrava, se destacava facilmente. Aquela luz chamou minha atenção e passei a esperar por ela. Onde até então houvera apenas escuro e solidão, aquela luz trazia esperança. Certo dia, ouvi uma voz que reconheci familiar, sem identificar, no entanto, chamando meu nome, com clareza e nitidez. Levantei aflito, procurando a voz conhecida. Sem que eu compreendesse, a luz se tornara mais intensa e tudo estava mais visível diante de mim. Então a voz me ordenou que eu me erguesse e caminhasse,
E eu, soldado treinado, não tive dúvidas. Apenas levantei e segui a ordem. A voz continuou me guiando e eu a seguindo, sem nenhuma suspeita, até chegarmos a esta casa. Era fim de tarde, quase noite. Deixaram-me entrar daquela vez, e logo a trouxeram. Ela, que não reconheci de imediato, mas que havia sido a irmã mais velha que cuidara de mim quando fiquei órfão, aos 5 anos de idade. E ela ficou comigo, sentada no banco, bem ao meu lado. E na presença dela, me senti seguro e finalmente em paz. No dia seguinte, me convidaram a entrar em uma sala menor, onde havia uma mesa e algumas cadeiras. Gentilmente me fizeram sentar e esperar. Enquanto aguardava, lembrei-me do passado, já tão distante, e voltei ao momento em que fui ferido. E chorei, arrependido de todas as coisas que fiz e das coisas que lamentei não ter feito. Depois de aliviar meu coração, minha irmã seguiu para a colônia espiritual onde vivia, onde encontrara sua morada na casa do Pai. E eu continuei recebendo tratamento para minhas feridas, que ainda não estavam completamente cicatrizadas. Agora estou aqui, aguardando com paciência o meu momento de reencarnar. Temo fraquejar diante das provas que eu mesmo escolhi e me deixar vencer pelas minhas fraquezas. Terei muitos desafios pela frente, mas sei que posso contar sempre com a presença dos trabalhadores do Cristo a me inspirar a caminhada. Pelo Espírito, Wagner. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O universo são as moradas da casa do Pai, assim como os infinitos mundos existentes. Mas também há um sentido íntimo, pessoal, individual nessas palavras. Nós, que somos espíritos individuais e imortais, somos um mundo interior, um microcosmo individual, um universo particular que é o conjunto de nossas emoções, sentimentos, pensamentos, ações, sensações, percepções, interações. E construímos nossa morada, a esfera mental que habitamos na realidade espiritual. A filosofia egípcia, que veio bem antes do cristianismo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, antes até mesmo da filosofia grega, já afirmava que o universo real é o mental. O Wagner foi um soldado disciplinado, cumpridor de ordens, que cometeu vários assassinatos enquanto combatia na guerra. E assim que ele desencarna, quando ele se dá conta de quem ele é realmente, de sua essência espiritual, ele reconhece que tudo aquilo que ele viveu, a guerra, o ódio aos seus inimigos desconhecidos, era uma grande ilusão. Ele faz essa análise íntima, reconhece os até então seus inimigos como seus semelhantes, mas ele demora ainda algum tempo para lidar com a revolta e a culpa, que são representados por esse lugar escuro, denso, pesado, solitário, seu próprio deserto, até se abrir para a assistência espiritual, para que os trabalhadores do plano espiritual se aproximem dele e o levem até uma casa espírita no plano material, onde ele é assistido. Eu já comentei em vídeos anteriores que tanto eu como outros trabalhadores do Núcleo Espírita Kardecista Renascer
Temos histórias de vidas passadas relacionadas aos grandes conflitos mundiais. E, portanto, por isso, recebemos muitos irmãos desencarnados relacionados às guerras nos trabalhos espirituais de desobsessão e tratamento realizados na nossa casa espírita. E embora muitos vivam uma experiência comum, passando por situações de sofrimento e traumas muito semelhantes, quando eles desencarnam, cada um tem uma experiência própria, de acordo com o conteúdo mental pessoal que carregam. Não são, portanto, as experiências que traçam o nosso destino, mas sim o que fazemos com essas experiências, o que trazemos em nosso mundo, em nossa morada, no nosso conteúdo mental. E mais uma vez, chegamos ao senso comum dos relatos dos nossos irmãos, que trazem suas histórias através da psicografia. Ninguém jamais está sozinho no universo. Em muitas obras da doutrina espírita, especialmente nas narrativas de André Luiz, nosso repórter no plano espiritual, a assistência espiritual é oferecida a todos. Porém, nem todos conseguem se aproximar ou permitem a aproximação e a ação desses missionários, emissários do Altíssimo. Práticas como a oração, a meditação, que é o silenciar do pensamento, a elevação do pensamento, o cultivo de bons pensamentos, através da arte, da apreciação da arte, da busca da sintonia com os espíritos superiores, a prática do bem, de acordo com a possibilidade e a realidade de cada um, nos aproximam desses espíritos superiores, desses executores da divina providência na Terra. Bezerra de Menezes afirma que são infinitas as moradas onde o espírito se instala como arquiteto de suas construções mentais, elaboradas com as suas mais íntimas emanações. E o Wagner, através da sua história, nos convida à reflexão sobre a continuação de nossas vidas, de espíritos individuais e imortais, sendo responsáveis pela construção de nossas futuras moradas na casa do Pai, que é o universo. Muito bem, meus amigos, essa foi a nossa história de hoje. Muito obrigada por nos assistir. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e ajude a divulgação do conhecimento espírita. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer. Para ouvir mais histórias como esta, do nosso irmão Wagner, e conhecer mais o nosso trabalho de psicografia, acesse a playlist Análise de uma Psicografia. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.